Fala, abençoados. O negócio é o seguinte, eu peguei um vídeo do Rayan dos Santos, esse abençoado aqui, dizendo que todo servidor público é vagabundo. Eu, crítico ferrenho de concurso público, da mediocridade que envolve ter uma pessoa com muito potencial para fazer algo da vida ser apenas um operador de burocracia, ganhando um salário alto. E como ele é sócio do Redcast, eu fiz amizade com o Redcast, eu quero convocar ele para fazer um podcast comigo pra gente discutir sobre servidor público no Brasil. Porque ele saiu muito cedo, não tô falando mal dele não, hein? Ele saiu muito cedo do Brasil, é um cara que eu acho ele um cara do bem, ele foi um dos donos da Wi-Fi, vendeu, fez o processo de fusão e aquisição assim, do jeito que eu fiz também. Diz ele que trabalhou na Bolsa de Nova York, se for verdade, né? A gente tem sempre que contestar o que as pessoas falam na internet, mas se ele falou, eu acredito. E ele se classifica como nômade e roda o mundo inteiro e é cheio de conceito e fala mal dos outros o dia inteiro, mano. Pô, o Rayan fala mal dos outros o dia inteiro. Ó, às vezes ele é um cuzão e às vezes ele é um cara bacana. No geral, eu acho que como pessoa ele é um cara bacana. Eu não conheço o Rayan, mas gostaria de conhecer. Então vamos ver se a gente marca aqui em São Paulo um episódio no Redcast com ele. Mas Rayan, deixa eu te explicar o seguinte. O servidor público não é vagabundo não, cara. Principalmente, eu vou defender a área que eu trabalho, que é a área de segurança pública, que é cargo de natureza essencial. Pergunta, se você acaba com a Receita Federal do Brasil, você arrebenta com a cobrança de imposto e a execução. Eles são quase uma firma de cobrança, é isso? Porque eles organizam e recebem. Ah, Evandro, mas eu não concordo porque o Estado cobra imposto demais. Mas a culpa não é da Receita Federal, a culpa é do governo, que coloca a legislação, é Câmara e Senado que aprova e o presidente da República, principalmente do governo Lula aqui, que fica pedindo mais imposto o tempo todo. Eles só executam, então os caras são parabéns pela Receita. Nem vou falar área de polícia, porque se você tirar a polícia militar, polícia civil, polícia, guarda municipal, que também é polícia municipal, só não está no artigo 144 ainda da Constituição, mas deveria estar. E a Polícia Federal e Rodoviária e o Departamento Penitenciário Federal, você vai fazer o quê? Alguém vai entrar na tua casa, você vai chamar o Batman? Como é que a gente vive? A gente já vive num estado paralelo. Você vai viver de que jeito? Imagina você no Rio de Janeiro, que viver no Rio de Janeiro, mano, é como se você fosse o Matrix desviando de coisa ruim que bate em você. E qualquer lugar do Brasil e nos Estados Unidos também tem os perigos, tanto que lá tem a polícia americana. Só que aqui no Brasil nós somos regidos, pessoal, pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 1988. O que diz o artigo 37? Diz assim: toda administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, seja ela da União, dos Estados, do DF, dos municípios, deverão obrigatoriamente reger por 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o princípio da impessoalidade diz o quê? O servidor público tem que ter autonomia para trabalhar e tem que ser impessoal. Então, concurso público obrigatório para a União, Estado, DF, os municípios e as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. O Estado é inchado, isso é outra história. Eu estou dizendo a importância do servidor público para a gente trabalhar. E, efetivamente, eu acho que numa prefeitura tem servidor público demais? Tem. Podia mandar embora 2/3, 1/3 resolvia, mas tem que ter. Polícia, devia dobrar, porque tem pouco, se você for ver. Cara, você pega a Câmara Legislativa de BH, é um absurdo. Vou até tomar um café para falar da Câmara Legislativa de BH, que é para acabar, mano. É muita gente trabalhando naquele lugar. Olha só. Parece uma cidade a quantidade de órgão lá. Aí tudo bem, é exagero, está denchado, concordo com tudo que vocês vão falar aqui embaixo. Mas nós precisamos defender a unidade do servidor público. Eu vou tomar uma bandeira que é a bandeira das carreiras policiais, Rayan. A pergunta é... Cara, a pergunta não, vou te fazer vou te fazer um convite. Eu sou instrutor de tiro, eu dou instrução de tiro nos Estados Unidos. Você pode escolher, quer fazer instrução de tiro comigo lá no Texas, em Austin? A gente vai lá na Austin 50 Center lá. Ou você quer fazer aqui em São Paulo? Te levo, o Júnior do Redcast fez comigo. Eu vou te mostrar o quanto é difícil, o quanto é duro você fazer uma instrução de tiro, cara. Você ter na sua responsabilidade uma pistola, um fuzil, e você ter na sua responsabilidade, não só pra você, que você der um tiro errado, você fica preso, mas a responsabilidade de conseguir manusear aquilo lá, cara. O saco que é você, de folga, ter que botar uma arma na cintura indistintível e ter a sensação de que você foi identificado como policial, você é morto. Evandro, deixa a arma em casa, tá? Nessa época, antigamente já era ruim. Você imagina agora que tem internet, que você é reconhecido em qualquer lugar. Cara, ou você prendeu o cara e tá na rua, o cara te topa lá, ainda mais aqui em São Paulo, Rio, em grandes centros. Se você não tiver como se defender, cara, ninguém vai te defender não. Você não vai andar com segurança, porque você é PM, pô, você é o segurança. Como é que você faz? Se você for policial civil, federal... Então, falar que o servidor público é um vagabundo, primeiro é burrice estrutural e falta de conhecimento. Não é nem burrice, é ignorância. Falta total e completa de desconhecimento acerca do assunto. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O segundo ponto fundamental é você lembrar que em todo o mundo inteiro tem servidor público. Nos Estados Unidos tem, na Europa tem. É a forma de se encaixar que é diferente e o inchaço do Estado. Aí o problema não é com o servidor.
O problema aí é com quem coloca o cara lá. Por exemplo, você tem concurso de Polícia Federal e Rodoviária a cada 3 anos, né? Às vezes alonga um pouquinho, 4 anos. Inclusive vai ter agora da Polícia Rodoviária Federal em 2027, agora no início, e a gente teve Polícia Federal ano passado e vai ter de novo. Esses aí demoram muito para ter. Então o Brasil é todo cagado, cara. O Brasil pegou... Olha que interessante. O presidente de hoje era ex-presidiário. E o presidente do passado é presidiário hoje. Você tem cargos que não precisam com milhares de servidores e cargos que precisam com pouco, que é o caso da polícia. Então tem que tomar muito cuidado quando você for falar mal ou for falar essas besteiras na internet. Caras como o Ryan, que faz muito vídeo, mano, você faz muito vídeo sem sentido, mano do céu. Tô doido pra fazer um podcast com você. Alguns super fazem sentido, mas eu entendo, ter conteúdo todo dia é fogo, né, cara? Você produzir conteúdo. Então a galera fica produzindo uma quantidade de groselha durante o dia que não tem limite para poder falar alguma coisa. Mas quando você solta uma dessas, você ofende toda uma geração. Tem muita gente não, a maioria do brasileiro, né? Nós somos 54 milhões de servidores públicos ativos e inativos. Aí você vai falar, meu Deus, mas são 218 milhões de pessoas no Brasil, né? Entre 214 e 200 milhões e 54 milhões de servidores públicos. Mas eles trabalham e recebem. E os inativos trabalharam. Agora tu imagina. São 113 milhões de pessoas recebendo auxílio e falando besteira na internet. Ai, prefiro receber o Bolsa Família do que trabalhar. Cambada de vagabundo, mano. Cara, 80% de quem recebe, 90% de quem recebe auxílio emergencial aqui no Brasil não precisa dessa merda. Podia cortar tudo e botar esses vagabundos pra trabalhar. O restante precisa mesmo e a gente tem que tomar cuidado com os idosos, as viúvas mais velhas que tomam conta dos seus filhos. Não essas meninas retardadas que ficam engravidando pra ganhar Bolsa Família. Isso aí devia botar essas piriguetes tudo pra trabalhar, entendeu? Então, eu sei que é duro, mas quem paga é a gente, que é produtor de imposto e o cara que faz acontecer. Então, muito cuidado. E você que está na internet, está vendo isso, muito cuidado quando você for falar de servidor público, porque no final das contas você precisa do cara. O que nos dá segurança nas cidades? Graças a Deus que as guardas municipais estão estruturadas, cara. Fuzil, pistola, estão tudo bonitinho. Você sai e tem o guarda. Você atravessa e tem o PM. Tenta tirar da equação o guarda e o PM. Cara, vira o caos, vira anarquia. Tenta tirar o policial civil. Como é que você vai fazer a investigação? Ah, a Polícia Civil ela é ineficiente. Peraí, busca as fontes. Os caras não têm como trabalhar, mano. Viatura ruim, equipamento ruim, tudo ruim. Pouca gente, pouco efetivo. São Paulo, então, você vai ver a quantidade de policiais militares e a quantidade de policial civil frente a toda a confusão e a população. A grande São Paulo tem 12 milhões de habitantes, tá louco? É do tamanho de Nova York. Então, quando você olha essa estrutura aqui, você fala, cara, o que está acontecendo, né? Simples. Principalmente, o Ryan está falando do serviço público geral, mas quando você pega a esquerda brasileira, PT, esses retardados de esquerda, eles ficam falando muito mal de polícia. Aí você linka polícia, servidor público, é tudo ruim, tudo vagabundo, não presta. Mas o cara que está falando que o servidor público é ruim, principalmente da carreira policial, ele está falando mal de um cara que trabalha em plantão, se ferra, está cansado. Eu sei porque eu fui 11 anos policial militar do Estado do Rio de Janeiro e 8 anos servidor público federal, pô. 8 anos trabalhando nesse troço no governo federal e mais 11 anos. Então eu tenho quase 20 anos de serviço público. E depois eu empreendi em 2007. Olha como é que a minha vida é ralada. Vocês estão achando? 2007, 2017, 2027, eu vou fazer 20 anos como empresário. Então, são 20 anos como servidor público e daqui a pouco 20 anos como empresário. Aí a pergunta é, Evandro, como é que você vira isso? Como é que você virou? É porque, cara, teve uma parte que eu acumulei servidor público como empresário, tá? Eu abri a empresa em 2007, mas eu saí de serviço público em meados de 2011. Então, eu consegui coadunar ali, eu fiquei servidor público e depois eu coloquei como empresário e segui. Então, não é 40 anos corrido, 20-20, mas juntando as experiências são 20-20. Então, os 40 anos de experiência acumulada nos dois. E, cara, eu vou te afirmar, sem servidor público o Brasil para de vez e a coisa não funciona. A máquina pública precisa de gente não inchada e não do jeito que tá. Mas o Ryan, você tá completamente errado. Eu acho que esse vídeo deveria chegar até você convidado para um podcast, convidado para dar tiro. Não precisa nem pagar, mano. Eu pago, tá? Eu te dou a instrução, vai ficar de graça. O importante é você ter essa ciência. Eu gostaria que você também fala tanta groselha, vou pelo menos levar a voz sua para fora do Brasil, que você fala para outros caras, né? Eu não sei o tamanho da sua influência, mas falar bem da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, das polícias do Brasil e do servidor público brasileiro. Compartilha, comenta e tamo junto. Falou você.